Sejam bem-vindos a mais um vídeo. O meu nome é Pedro Rodrigues Ribeiro e eu sou psicólogo. Bom, hoje eu gostaria de vos falar um pouco sobre psicoterapia. O que é a psicoterapia? Isto porque nos últimos tempos nós temos ouvido falar muito em psicoterapeutas, em terapia, em psicanalistas isto, terapeutas aquilo, mas afinal o que é que nós estamos a falar quando nos referimos a psicoterapia? Bom, em primeiro lugar é importante dizer que psicoterapia não é uma profissão regulamentada, ou seja, ao contrário da medicina e ao contrário da psicologia, que são profissões devidamente regulamentadas e reguladas por entidades, neste caso ordens profissionais, a psicoterapia em Portugal não é uma profissão regulamentada. Portanto, quando se fala em psicoterapia e em psicoterapeutas, estamos a falar de uma especialidade avançada ou uma formação avançada num determinado tipo de intervenção. Uma intervenção que passa para além do apoio psicológico, para além do acompanhamento psicológico. Psicoterapia é uma especialidade que está subjacente ou que foi construída, desenvolvida a partir daquilo que se chama os paradigmas terapêuticos ou paradigmas psicoterapêuticos ou paradigmas de terapia. Esses paradigmas têm como base modelos de conceptualização psicológicos e psicoterapêuticos que foram desenvolvidos ao longo dos anos. Os principais paradigmas psicoterapêuticos são o paradigma psicanalítico, o paradigma comportamental, o paradigma cognitivo, o paradigma existencial. Dentro destes paradigmas houve alguma fusão, alguma aglutinação. Por exemplo, hoje em dia os paradigmas cognitivos e comportamentais foram integrados e, portanto, é normal ouvirmos falar num paradigma cognitivo ou comportamental, assim como em termos das abordagens existenciais também enraizaram-se ou assimilaram perspectivas mais humanistas e, portanto, também é vulgar nós ouvimos falar num paradigma existencial humanista. Estes paradigmas clássicos são aqueles que sustentam as principais vertentes de psicoterapia, aos quais, a partir daí, muitos outros modelos de psicoterapia se desenvolveram. Então, e que modelos é que são esses, os principais? Bom, primeiro, psicanálise, que provavelmente é o mais conhecido de todos, até mesmo pela importância do Sr. Sigmund Freud. Dentro da psicanálise, ou derivados da psicanálise, podemos encontrar psicoterapia psicanalítica, psicoterapias breves de inspiração dinâmica, psicoterapia psicodinâmica, grupo análise, psicoterapias breves ou psicoterapias dinâmicas breves e outros derivados, como por exemplo psicoterapias dinâmicas de curta duração, psicoterapias dinâmicas intensivas, etc. Portanto, a partir da psicanálise foram-se criando ou foram-se desenvolvendo outros modelos ou outras perspectivas da própria psicanálise ou teoria ou psicoterapia psicoanalítica ou psicodinâmica, como queiram chamar. Um outro modelo ou um outro modelo de psicoterapia é a psicoterapia comportamental.
A psicoterapia comportamental ou a terapia comportamental surgiu com a entrada da psicologia no campo experimental. Portanto, os trabalhos clássicos de Watson, de Skinner, de Thorndike, muito relacionados com a noção pavloviana do condicionamento, quer temos do condicionamento clássico de Pavlov, como depois o condicionamento operante de Skinner e de Thorndike. Portanto, a terapia comportamental também foi um dos paradigmas clássicos. Outro paradigma clássico é a terapia cognitiva, sendo que também ela surgiu após o tempo da Revolução Cognitiva, também com uma base de experimentação e de investigação científica quantitativa, em que os grandes pais da terapia cognitiva foram Aaron Beck e Albert Ellis. Beck ainda é vivo, ainda é um dos grandes psicoterapeutas vivos. Ellis já faleceu e eles são considerados os pais da terapia cognitiva. Também é importante dizer que no final, diria eu, anos 60, 70, para aí, as terapias cognitivas começaram a integrar outros modelos e outras perspectivas teóricas e terapêuticas, como por exemplo a terapia comportamental, e dando assim ênfase a um primeiro modelo integrativo de psicoterapia, a psicoterapia cognitivo-comportamental, que hoje em dia essa designação é mais popular quando nós falamos em terapia cognitiva. Geralmente associamos a isso à terapia cognitivo-comportamental. Os outros paradigmas passam também pela psicoterapia existencial. Dentro da psicoterapia existencial, também houve derivações, como por exemplo a terapia Gestalt, como a terapia existencial humanista, as terapias existenciais, logoterapia, a terapia centrada no cliente de Carl Rogers. Portanto, houve várias derivações. E quantas mais existiram ao longo dos anos. Portanto, os paradigmas psicoterapêuticos sustentam que um determinado modelo uma determinada psicoterapia tem um modelo explicativo e de intervenção por detrás. O que é diferente do mero apoio e do mero aconselhamento psicológico, que pode ir buscar técnicas e explicações a várias perspectivas da psicologia. No entanto, ela não é especializada numa única intervenção. E daí que, por convenção, quando uma pessoa surge com um quadro de perturbação psicológica bastante bem definido, cristalizado, que essa pessoa deve ser direcionada para a psicoterapia, já que os modelos de aconselhamento psicológico e de acompanhamento psicológico não estão devidamente estruturados para uma psicoterapia intensiva de uma determinada perturbação mental. Seja ela depressão, ansiedade, que seja. Portanto, a psicoterapia é um processo que detém modelos de intervenção específicos. Modelos que explicam ou que apresentam hipóteses explicativas do surgimento da personalidade e do desenvolvimento das instâncias psíquicas e psicológicas, e que através da sua visão e da sua explicação também apresentam modelos de avaliação e intervenção que permitem lidar com as várias perturbações que se vão sendo descritas e que se vão surgindo
ao longo dos anos com a investigação. A maior parte dos modelos de psicoterapia, eu aliás iria-me arriscar a dizer todos os modelos de psicoterapia, detêm uma base de investigação por trás. Mesmo a psicanálise, que é um modelo que em termos de investigação é mais complicado de ser realizado, também nos últimos anos tem havido um esforço para implementar teorias dinâmicas nas questões de investigação. Portanto, também é comum vocês encontrarem em bases de dados científicas artigos a mostrarem a validação e a eficácia de determinadas intervenções psicoterapêuticas. Portanto, a psicoterapia, ou o campo da psicoterapia, também é um campo fértil naquilo que diz respeito à investigação. Por conseguinte, os terapeutas ou os psicoterapeutas formados num determinado modelo detêm uma postura e um conjunto de conhecimentos que derivam da sua formação. Vários terapeutas também podem ser chamados ou gostam de pensar que são integrativos, ou seja, para além do modelo de formação base, são pessoas que exploram outras abordagens, outras técnicas, outras linhas de pensamento, de forma a integrarem com conhecimentos já pré-adquiridos, de modo a aumentarem a sua eficácia de intervenção no contexto profissional da psicoterapia. Portanto, também existe a linha de integração em psicoterapia. Em Portugal, como eu disse, não existe regulamentação naquilo que diz respeito às profissões de saúde. O que está convencionado é que duas profissões de saúde possam ter acesso à especialidade ou ao treino avançado em psicoterapia, sendo que elas são a psiquiatria e a psicologia. A maior parte das sociedades e associações de psicoterapia em Portugal, nos seus pré-requisitos, vão buscar pessoas que venham dessas áreas. Porquê? Porque são pessoas que, da sua formação de base, têm instrumentos relacionados com a saúde mental que lhes permite depois integrar elementos avançados de psicoterapia. Não é? À partida, já conhecem, já sabem como a saúde mental funciona e como ela é integrada e como ela é descrita nas mais diversas hipóteses de explicação e que, portanto, essas pessoas à partida têm uma formação de base que depois permite que sejam desenvolvidas em termos da sua formação avançada em psicoterapia. Atualmente, a psicoterapia, do ponto de vista do exercício dos psicólogos, ela é considerada uma especialidade avançada. A própria ordem dos psicólogos já reconheceu a psicoterapia como sendo uma especialidade avançada. Como tal, ao contrário daquilo que são as profissões regulamentadas, que existe uma cédula profissional, no caso da psicoterapia, aquilo que é de acreditação, diria eu, passa pela salvaguarda ou então pela confirmação por parte do cliente que determinado psicoterapeuta está inscrito na associação ou sociedade ao qual ele diz que pertence. E a maior parte das sociedades e associações ou têm esses registros de uma forma pública no seu site em termos de diretório de terapeutas, ou podem eu acredito que não tenham problemas em divulgar pelo menos a informação de que essa pessoa é membro ou não de uma determinada sociedade ou associação. O treino em psicoterapia, daquilo que diz respeito em Portugal, tem algumas convenções. A maior parte das sociedades de psicoterapia segue as normas
da Federação Europeia de Associações de Psicoterapia, EFPA, e como tal, a maior parte dos modelos tem uma formação de, penso eu, entre 400 a 700 horas de formação teórica ou prática, 120 horas de 100 a 120 horas de desenvolvimento pessoal e 150 horas de supervisão. Tudo isso feito dentro das sociedades, dentro das associações e por elementos que fazem parte dessas associações e sociedades. Portanto, a psicoterapia passa por aí. Portanto, de uma forma geral, isto é psicoterapia. Eu imagino que daqui possam ter algumas informações bastante relevantes para diferenciar psicoterapia, pelo menos das profissões de saúde mental, diferenciá-las de outras formas que se dizem terapêuticas, mas que poderão eventualmente não o ser, do ponto de vista de fundamentação teórica. Espero que este vídeo tenha sido útil para vós. Quanto a mim, resta-me agradecer estar desse lado. Se gostaram deste vídeo, subscrevam o canal. Desejo-vos a todos uma boa semana, em saúde e em segurança. Fiquem bem e até uma próxima.